Meu nome é Anne Pinheiro Guimarães, eu sou diretora e roteirista do filme Transe, que está estreando agora na Mostra de São Paulo. Conta a história da Luísa, do Johnny e do Ravel, um trio amoroso que se depara com a situação política de outubro de 2018. Sou a Carolina Jabbour, diretora do Transe também, e estamos aqui hoje para falar do filme que estreia na Mostra, quer dizer, estreia em São Paulo, né, na Mostra, sábado, dia 22, e dia 1º de novembro também. Era uma manifestação feminina, um negócio que era a maioria das mulheres, as mães, as professoras, as meninas de todas as idades. Todas, mais ou menos. Acho que não tinham muitas mulheres negras, por exemplo. Eu vou começar a entrevista com uma pergunta que, na verdade, é uma dúvida, né? Porque antes de eu assistir ao filme, eu fiquei pensando, será que transe tem a ver com o verbo transar ou tem a ver com o fato de estarmos em transe? E eu terminei de assistir ao filme, continuo com essa dúvida. Eu não sei se é um transe de transar, se é um transe de estar em transe, e se isso foi proposital, né? Isso passou pela cabeça de vocês? Com certeza Sim. foi proposital, né? O duplo sentido para gente nesse filme caiu feio como uma luva, né? E achamos que com esse duplo sentido, a gente consegue misturar o que a gente está querendo sentir e dizer no filme, né? E a gente acha que no momento o ideal é transar, porque não estamos mais aguentando esse transe. Exatamente, foi boa essa. Pois é. Temos que transar mais, porque realmente o clima no Brasil não nos ajuda. Só o amor salva, né? Não, surreal. Eu achei uma coisa sensacional no filme, antes da gente falar de detalhes deles, é que, primeiro, vocês iniciam um filme com o nome de vocês duas e também o nome do trio de protagonistas, né? E ao final do filme, vocês assinam juntas roteiro e direção, mas vocês invertem a ordem dos nomes, né? Carolina é o primeiro nome da direção, a Anne é o primeiro nome do roteiro, e eu queria entender como é que foi esse processo que eu imagino que tenha sido colaborativo, né? Na feitura do roteiro, já que vocês também dividem com o trio de protagonistas, né? Lá no início, aquela cartela, um filme de vocês 5 ali. Como é que foi esse processo? Vou lá, Anne. Então, o filme ele só existe por causa desse esforço coletivo, eu acredito, assim. Era um momento onde a gente partiu para fazer um filme onde não tinha, né, a ordem para ter a ideia, escrever um roteiro, ir atrás de financiamento e fazer o filme, né, filmá-lo. Não, o filme nasceu de uma angústia da gente, e essa angústia a gente foi procurando entre nós, né, pessoas que também estavam partilhando daquela angústia e querendo, através da arte, do cinema, além de contar sobre essa angústia, desangustiar um pouquinho, descomprimir um pouquinho. Então, foi um trabalho onde todo mundo criou junto, né? Ao longo do tempo. Então, quando a Luísa entrou, quando a Anne entrou, quando o Daniel Venosa, que é o produtor e fotógrafo do filme, entrou, o filme começou a acontecer. E aí a gente foi chamando, né, Ravel, Johnny, Matheus Macena e todo o elenco, assim. Então, ele é um filme de todos nós, nesse sentido. Como a Carolina começou a falar, ele é um filme que tem um processo muito diferente dos filmes que a gente está acostumado a fazer, que é você pensar o filme, você correr atrás de um financiamento, você realizar o filme. Esse foi um filme que foi não só sendo criado enquanto as coisas iam acontecendo e a gente ia reagindo aos acontecimentos, então eu fico repetindo, mas é a mais pura verdade, é uma ficção inserida na realidade, né? É um filme que acontece enquanto as coisas vão acontecendo, e isso só foi possível, na verdade, falando dos créditos, o processo de feitura do roteiro e da direção, ele foi muito coletivo nesse sentido, por isso que a gente assina no começo todos os nosso nome do elenco, o nome do Daniel, que é o fotógrafo do filme, porque ele é um filme colaborativo como eu jamais, né, fiz parte, nem estive à frente, entendeu? E os créditos de direção e roteiro foi um pouco para brincar, né? Porque, na verdade, a gente fez tudo junto, a gente se reunia todos os dias
numa mesa exaustivamente, né, recebendo os acontecimentos, né, quase uma coisa jornalística, né, de você estar numa mesa e acontece, você tem uma pauta que você tem que sair atrás. E na direção, idem, a gente estava o tempo inteiro na set, colaborando, né? A hora uma mais no vídeo assiste, O outra numa crédito câmera. certo seria a gente embaralhar as letras dos nossos nomes É. e ter só uma palavra gigante que misturasse todas as letras, mas aí seria impossível. Aí ia ficar um transe realmente coletivo ali, né? Ninguém entender nada. A suruba. Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente sentia que tinha uma tempestade se aproximando, eu tava vivendo uma história linda. De amor. Esse amigo aí, Lu. Cara, eu conheci ele ontem. Será que será? Que eu entrevistei o Orlando Senna em fevereiro de 2000, semanas antes de começar oficialmente a pandemia, né? E eu, num determinado momento, perguntei para ele, assim, como que ele fazia uma leitura do bolsonarismo, né? Até aquele momento, né? 2 anos no governo. E ele falou para mim uma coisa que até hoje eu fico pensando, que é a questão da frustração, do ressentimento e da falta de afeto, né? Então, na leitura do Orlando Senna, o bolsonarismo ele dialoga muito com essas questões ali, e na busca de um afeto a partir da ausência. E quando eu assisti ao filme de vocês, eu fiquei com isso na cabeça, porque o filme de vocês ele é essencialmente sobre afeto, essencialmente sobre esses encontros, mas também ele é um filme muito político, ele também está se debruçando especificamente ali sobre 2018. Então eu queria entender de vocês como é que vocês enxergam, por exemplo, o bolsonarismo hoje, que é o que o filme dialoga diretamente, né? Vocês filmaram em 2018 e vocês fazem esse diálogo com 2022, quando o filme é lançado, né? Anne. Posso falar? O bolsonarismo é uma coisa muito difícil de definir, está todo mundo tentando definir, e até no filme a gente tem o Cláudio Prado, em certo momento, que tenta definir o que é careta, o que não é careta, e o bolsonarismo é careta, e ele define isso como o que não coloca dúvida, né? São as grandes certezas, e eu acho que, assim, quem sou eu para definir o bolsonarismo? Tem gente escrevendo livros inteiros, né, teses inteiras sobre isso, mas o bolsonarismo, acho que o princípio fundamental do bolsonarismo é um medo dentro da sociedade, é o oposto da liberdade e do amor. Né? Eu vou entrar numa história, mas Eros e Thanatos, né? O nosso filme é Eros, e a gente se depara com o bolsonarismo, que é Thanatos, que é a morte, que é o medo, que é a falta de empatia, como você falou. E uma sociedade baseada nisso, para mim, do nosso ponto de vista, não faz nenhum sentido. Mas o bolsonarismo se nutre do medo social numa sociedade cada vez mais desigual, né? E por aí vai, por isso as armas, a desigualdade, né? A falta de empatia social. E o que impressiona, né, hoje, em 2022, é que a força que esse bolsonarismo tem, né? Eu não gostaria de estar falando isso, mas o fato é que o Brasil ele tem uma força muito grande, né? Foram 4 anos terríveis, né? De governo, e junto com uma pandemia onde ele foi muito irresponsável, e as pessoas que votaram nele em 2018 estão votando nele hoje. Então, assim, é muito impressionante, e isso nos traz que eu fico pensando que tudo isso tem muito a ver. Eles acham, além de trazer religião, né, de trazer Deus na frente, o que atrapalha muito, né, todo mundo que tem fé e tem religião no Brasil confunde, né, e faz eles irem atrás. E o outro é a questão do núcleo da família, né, da proteção da família. Então, tudo que não é aquilo que ameaça, eles lutam contra. Então, é danado de chegar, né, de competir. Fora toda mentira, né? Fora todo o que se inventa, porque as pessoas estão indo votar nele, baseadas em fake news. Isso é assustador, porque a rede social hoje é um mundo muito vasto e muito eficiente. Eles conseguiram transformar a política numa guerra cultural, né? Então, quando se trata de uma guerra cultural, não se fala mais da mesma língua, né? É muito difícil. Difícil. Terá que suar, terá que sorrir.
por mais 1000 anos. Está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. Quem são essas pessoas? Eu não conheço elas. Eu achava que a gente vivia numa bolha, mas ouvindo vocês, eu acho que a gente vive num jardim suspenso da Babilônia, que na real tá suspenso da realidade. E como é que você tá? Tudo lindo, né? Dentro do possível. Ele quase ganhou, né? Ele pode ganhar, né? Não, tomara, né? Tomara. Olha em volta, né? Alguém precisa dar jeito nisso aqui. Se ele ganhar, ele vai governar pros ricos, pode ter certeza. Então por que vocês acham que tem tanto pobre votando nele? Fui dormir e acordei pensando no filme, e hoje a primeira coisa que eu leio dialoga diretamente com o filme de vocês, que é o fato, né, de uma espécie de crítica, né, até que ponto a campanha do Lula, a campanha do PT em geral, não consegue furar as bolhas e não consegue atingir aquelas pessoas que o bolsonarismo atinge diretamente, né? Que são as pessoas que, generalizando, estão à margem aí da sociedade como um todo. E me parece que vocês, meio que no filme de vocês previram isso, né? O filme de vocês é justamente esse diálogo ali da Luísa, por exemplo, em silêncio, observando tudo aquilo e falando, gente, como é que pode? A gente está alheio ao que está acontecendo. E aí ela tem uma observação do movimento ali das mulheres na rua, e aí a outra fala, pera lá, mas não eram todas as mulheres, eu não vi mulheres negras. Então, vocês pensavam isso quando vocês estavam filmando em 2018, ou essa foi uma reflexão que surgiu agora, né? Porque também é isso, né? O negócio está acontecendo, a história está acontecendo, né? E a gente muitas vezes não consegue ter um entendimento, né, do que é, né? Essa sensação da bolha, a gente tinha ela muito forte já em 2018, né? A gente tinha a sensação de que a gente estava com muita dificuldade de sair de dentro e conversar, dialogar e atingir aqueles que do lado de lá estavam acreditando naquelas fake news, naquela campanha. Como a Carolina falou agora, é mais assustador agora porque a gente tem 4 anos da prova de que a gente está indo para o pior caminho possível como país, né? Então, sim, a gente pensava e sentia isso de forma muito forte. Eu acho que, inclusive, em 2018, ao longo da feitura do filme, a gente foi entendendo um pouco mais isso, né? E durante a montagem do filme também, quando a gente foi se deparando com essa realidade, que era a gente não estava compreendendo, a gente está sem saber por que deu nisso. E a escolha de tratar do tema através dos jovens, né, da juventude, através do olhar da Luísa, dos seus 20 e poucos anos, e do Johnny, do Ravel, tem um pouco uma tradução dessa inocência, dessa ingenuidade da esquerda como um todo, assim. E aí o filme foi sendo montado e a gente foi entendendo a necessidade de ter um olhar um pouco mais autocrítico, né, sobre isso, né, através de uma ingenuidade, né? Nós duas, pelo menos mais velhas e menos ingênuas do que as personagens do filme, mas a gente resolveu, por esse recorte, por esse olhar deles, a gente resolveu contar essa história de forma a tentar traduzir um pouco essa ingenuidade desse campo progressista, assim. E até que ponto o fato de vocês escolherem, né, a Luísa é a Luísa no filme, o Johnny é o Johnny, o Ravel é o Ravel, até que ponto essa escolha narrativa de vocês interfere também nisso, né? Porque eu, assistindo ali, eu ficava pensando, né, o que estava no papel, o que estava no roteiro, o que não estava, né, o que de fato a Luísa vivenciou ali naquelas manifestações. Será que a Luísa hoje, em 2022, também pensaria da mesma maneira, né? Como é que foi aí essa maquinação, dessa fabulação toda a partir dessas situações reais que vocês construíram, né? Acho que é fruto do processo todo, né, que a gente falou um pouco antes. Assim, o processo do filme, ele é baseado não só nas nossas conversas nós duas, mas com o elenco e as pessoas que iam se juntando ao nosso grupo. E a feitura do roteiro foi isso. Na verdade, a gente tinha uma escaleta que ia mudando permanentemente à medida que os eventos iam acontecendo e a gente ia conversando e conversando com pessoas diferentes. Mas os diálogos, inclusive, eles são, em grande parte, improvisados. Os assuntos eram levados antes, a gente sabia qual era o caminho que a gente tinha que ir, fruto dessas conversas mesmo,
E o improviso e nosso trabalho ali era ver aonde é que tinha cena e onde é que a gente estava, né, partindo para uma coisa que não funcionaria tanto para um filme. Então, sim, é difícil ali ver aonde sairia da boca da Luísa. É um processo de autoficção, por um lado, mas ele é ficcional, né? Certamente ficcional, inserido numa realidade que estava todo mundo sentindo muito naquele momento. Não sei se um filme desse era possível hoje, ou em qualquer outro momento que não fosse no calor dos acontecimentos, né? É o tempo inteiro nesse limiar da realidade com a ficção, né? E, portanto, a decisão de botar o nome deles, mas o tempo todo, às vezes, né, o Johnny ou a Luísa falam, não, mas isso, eu penso um pouco diferente. Sim, mas é personagem. E a gente ia. Então, era uma experiência, foi uma experiência, né? Mas a gente foi experimentar uma linguagem nova para todos nós, assim. E sim, o elenco, os diálogos são, grande parte, como disse a Anne, feitos em cena. Só o do bolsonarista, que é o Matheus Macena, o ator que fez o João, que é o que vota no Bolsonaro no filme, ele não é bolsonarista. E então ali a gente teve a necessidade de escrever, né, para a gente tentar dizer o que a gente estava querendo com aquilo. Acho que uma coisa que o filme de vocês me aponta também pensando daqui para frente, né? Eu quero manter viva a esperança de que a gente vai mudar o que está aí, né? Ainda que tem sido difícil ter esperança, até ter esperança no Brasil tem sido difícil, mas o filme de vocês me aponta para uma saída possível, né? Que é essa coisa da coletividade muito forte, né? Eu até pesquisei na filmografia de vocês se vocês já tinham co-dirigido um filme com alguém, e pelo que vocês me falam, assim, essa generosidade de contribuição artística, né? Do diretor de fotografia, dos protagonistas, né? Esse é um caminho para se pensar o cinema no Brasil daqui para frente, porque a gente tem acompanhado um projeto político, né? Um projeto de poder, de sufocamento mesmo, de asfixia da indústria do cinema, da indústria cultural como um todo, as leis de incentivo praticamente congeladas, né? Praticamente não existem mais, a própria mostra de cinema, né, que vai receber o filme de vocês pelo primeiro ano, não está utilizando a Lei Rouanet por questões administrativas, burocráticas. Então, não sei, né, como que vai ser o cinema no Brasil a partir de 2023, assim? Vocês conseguem dar algum palpite nesse sentido? Depende, né? Depende do que vai acontecer no dia 30, né? Isso quer dizer. Mas a gente, assim, a gente não sabe dizer, né? Eu acredito que se o Lula entrar no poder, realmente o incentivo à cultura vai ser retomado. Mas além disso, para além disso, a experiência de ter feito transe, eu tenho certeza que foi uma experiência que, para mim, e acredito que para a Anne, para o elenco, dá um passo na forma de criação que a gente vai vir a ter nos próximos projetos. Assim, o transe marca a minha vida deixa para mim uma coisa importante, que a gente consegue fazer uma ideia que está pulsando ir para além da ideia e ser feita com poucas pessoas, com uma colaboração grande, com uma certa liberdade de não ser tão controladora na questão daquela autoria, e isso me ajuda muito. Eu acredito, do meu filme anterior para esse, eu acredito que o próximo filme ele vai ter muito do transe no meu jeito de lidar com a cena, com a mise-en-scène e na confiança da troca. Eu acho. E a gente colaborou junto também, né, Anne? A gente já tinha tido uma experiência, a gente fez uma série chamada Desnude, sobre o desejo feminino, e a gente viu que funcionava muito bem também. Tem isso, né? Tem que ter uma cumplicidade também, no caso, quando é um lugar tão autoral como direção e roteiro, essa colaboração ela precisa ter realmente uma cumplicidade
muito grande, não só de ideias como forma, né? E a gente tem. E a gente vem dessa experiência que já tem anos, né? E descobrimos na experiência anterior uma afinidade muito grande, uma afinidade de pensamento e de gosto e de respeito uma com a outra, né? A gente nem sempre concorda, mas a gente vai indo e a gente consegue encontrar, né? A gente consegue encontrar um meio termo onde todo mundo fica feliz com o resultado, que eu acho ótimo. E raramente, eu vou te dizer, é difícil uma parceria assim desse tipo, né, na vida. Então é valioso assim a gente encontrar uma pessoa com quem a gente tem tanta afinidade. Não é fácil, não é fácil. É verdade. Muito legal. Vocês já estão dando a pista para o Brasil em 2023, né? Acho que será que a gente vai conseguir retomar essas conexões, né? Porque eu acho que o bolsonarismo também tem muito disso, né? A perda de conexões e às vezes perdas irreparáveis, assim, né? Será que a gente vai voltar a falar com o nosso tio bolsonarista? Né? Então, eu ouvindo vocês falarem isso, eu fico tranquilo, assim, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que acreditar, né? O amor tem que vencer, né? A amizade, a cumplicidade, a arte, a poesia, né? E o ser humano também, e as pessoas têm que começar a poder, né, voltar a se alimentar, voltar a trabalhar, porque o Brasil está numa situação desesperadora. Perdendo o básico, né? A gente perdeu o básico, e quando se perde o básico, é muito difícil. Então, precisa assim, retomar o básico. Sim, a gente tem que reconstruir tudo, né? O filme, a gente fez isso. No final do filme, foi uma das únicas coisas que a gente mexeu esse ano, né? A gente, quando voltou ao filme, depois do corte, que a gente estava com o filme pronto pré-pandemia, assim que vai aparecer a pandemia, a gente falava, vamos segurar então, vamos em 2022. A gente voltou ao filme, a gente teve a gente mexeu na edição, né? A gente remontou o filme, trouxe o off da Luísa, né? Com um olhar a partir de hoje, de 2022, né? 4 anos depois daquele momento. Colocamos o final que é uma fala que o Bolsonaro falou, que o Brasil não é terreno para construir nada para o nosso povo. O Brasil, a gente tem que desconstruir, desfazer tudo. E foi o que ele fez, né? Só que ele falou que ia refazer, não fez nada, só destruiu. Então, assim, tanto que o filme acaba com essa, né, indo para um lugar, outro para o outro, assim, ele realmente desconstruiu, ele destruiu. E aí agora a gente, em 2023, tem que retomar, tem que conseguir reconstruir o Brasil. Por isso que a gente tem que votar 13, por isso que acima de tudo, um voto de sobrevivência, né? Mais do que qualquer coisa, do que qualquer posição política que a gente tenha. Mas a gente vai ser pau duro, né? Voto a voto, mas eu estou achando que vai. Assim. Eu tô com medo, mas eu estou confiante. Não, e o medo também é uma característica dos protagonistas do filme, né? Eles estão ali o tempo todo, né? O Ravel leva isso para a música muitas vezes, né? Naquelas situações de angústia, ele vai lá, pega um violão e toca. E aquela sequência que a Luísa acompanha ele no piano, aquilo ali é lindo, né? A ideia de inserir essas músicas já estava prevista no roteiro ou surgiu ali no meio da filmagem? Cara, foi uma coisa que a gente veio conversando muito, né? Porque dentro das nossas conversas a gente começou a se dar conta que a contracultura mudou, né? A contracultura de hoje é uma contracultura de direita, ao contrário da contracultura dos anos 60. E a gente foi se alimentar ali no que estava acontecendo nos anos 60, né? 68, como é que os artistas se comportaram e reagiram ao que estava acontecendo, que era um pouco o que a gente estava pensando ali. A gente se deu conta que Caetano, na verdade, nunca foi tão atual, né? Aquelas músicas daquela época do Caetano nunca foram tão atuais. Então a gente foi por esse caminho, a gente voltou para o Verdades Tropicais, né? Que está citado, que é o único off do Ravel no filme. Então, sim, infelizmente, história é cíclica e a gente estava se sentindo preso numa situação muito parecida, ironicamente, né? Então, sim, Caetano, e o Caetano vendo também, né? E vendo o Caetano à frente, né? Dos vira-votos. Assim, Caetano, em 2018, ele começa uma atuação diretamente política através também da Paula Lavigne. Então, ali também havia o Caetano ainda lutando, né? Aquilo era muito lindo de ver.
Ele estava muito ativo nas mídias sociais, né? Tanto que É. a gente tem no filme uma fala dele, né? Na época do momento do assassinato do Moa do Catendê, né? Como ele reagiu, e ele, inclusive, foi para os palanques, enfim. É bonito e triste de ver que a luta não, né? não continua, mas não acaba, né? Não, e é interessante. Não, desculpa Fala, interromper, eu só ia complementar. E é interessante que vocês escolhem a Muito Romântico, né? Que é uma letra do Caetano que, em tese, pelo menos no entendimento que eu tinha até assistir ao filme de vocês, era uma música completamente apolítica. E aí ontem eu ouvi, a cada frase que eu ouvi, aí quando a Luísa aí, eu falei, caraca, não é possível que eu nunca entendi essa música dessa maneira, né? Ele leva a esse extremo mesmo, né, o Caetano. E sim, não tenho nada, me vem cá lá, né? É muito lindo o final. Tudo que eu quero é um acorde perfeito, né? É lindo assim para o final do filme, para os três, né? E inclusive para a situação política do Brasil, né? O que a gente que a gente almeja, né? Não pode ninguém, a gente não vai se calar, né? Aquela é a mensagem daquele final do filme. E também lá para o meio, quando começa, né, numa coisa de DR musical, de novo uma experiência da Luísa, né, que ela dava uns shows com o ex-namorado dela, né, na época, um namorado, que eles discutiam por música, assim, e aí ficavam um na frente do outro. Que nos inspirou. Foi. Aí vamos fazer isso. Mas tudo ali, sempre tendo Caetano. Caetano, inclusive, quando viu o filme, o primeiro corte, ele falou, poxa, mas eu achei que os jovens já estavam ouvindo outra coisa. Eu falei, Caetano, não, porque vai passando mesmo, né? Eu fui educada pelas músicas do Caetano e pelo pensamento, né? A força do Caetano é um artista completo, né? É um pensador, é um compositor, é um músico, enfim, ele é o maior artista vivo para mim no mundo. E ele influenciou a minha vida, como meus filhos já estão ouvindo Caetano e vão continuar ouvindo. Eu espero que a gente consiga passando essa de geração a geração, né? O próprio Gil também, O Seu Amor é uma música do Gil, que também, né, uma música extremamente, se poderia considerar, né, sobre a questão, sobre o amor e também é sobre baseado no Ame ou Deixe, né, que é da ditadura, né? Então é como inverter um pensamento e levar ele para o caminho do amor, né? Então, sim, Caetano estava nas nossas mentes e nos nossos ouvidos. Então a gente termina a entrevista com essa máxima, né? Só o amor nos salva desse Brasil bolsonarista, né? Só o amor, sem dúvida, gente. O amor e a compaixão e um governo decente que possa melhorar a vida dessas pessoas, né? Você já sabe quem que você vai votar? Se agarrem aos seus amores. Se agarrem aos seus amigos. Não vamos enlouquecer, nem desistir. Pelo contrário, vamos ficar ótimos.